o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a nutricionista Michele Kittia. Bom dia, Michele. Bom dia. Michele, a gente estava falando a respeito de obesidade infanto-juvenil. E isso é uma questão hoje até mesmo de saúde pública, né? A gente vê cada vez mais os nossos jovens, as nossas crianças com esse problema de obesidade, não só por conta da alimentação, mas também pela falta de atividade física que cada vez mais a gente vê na nossa juventude, né? É verdade, a obesidade infanto-juvenil é uma soma de fatores. A gente fala que a obesidade é uma doença multifatorial, que envolve a parte genética, que envolve a parte ambiental, que envolve a parte emocional. Então é muito importante fazer um trabalho multidisciplinar, para que essa pessoa ela consiga realmente atenuar, diminuir o peso e ter qualidade de vida, que é o que a gente sempre busca. A gente fala muito que pai e mãe sabem disso tudo. Sabe que filho tem que se alimentar melhor, comendo mais fruta do que bebendo refrigerante, sabe que tem que fazer atividade física, mas isso quando a gente vai para a prática não é tão simples assim. Como é que um pai e uma mãe pode adequar a alimentação do seu filho, tanto em casa, quanto na escola, quanto no momento de lazer também? A gente discute muito com relação a isso. Hoje, devido a essa vida muito corrida, as pessoas perderam muita qualidade do alimento, se come muito produto pronto, cheio de aditivo químico, cheio de substância, conservante, e tudo isso, quando ele é administrado, muitas vezes o organismo ele não tem uma digestibilidade otimizada, favorecendo o que? Os processos de alergias, intolerâncias, levando a um processo inflamatório, aumento do estresse oxidativo no organismo, e isso favorece o ganho de peso. Então é muito importante os pais tentarem voltar à mesa com os filhos, tentarem preparar os alimentos mais naturais. Então, ao invés de eu estar colocando um biscoito pronto para essa criança estar levando para o colégio, eu posso pegar uma batata doce, cortar em rodelinha, colocar no forno mais ou menos 20 minutos, uns fiozinhos de azeite, orégano, manjericão, e colocar para essa criança levar esse biscoito de batata doce, posso colocar grão de bico, colocar mais frutas. É isso que os pais têm que fazer e também servirem de exemplo. Muitas vezes os pais, eles querem que a criança mude a alimentação, mas aquilo não é feito em casa, aquilo não é perpetuado no dia a dia. E as crianças, muitas vezes, os adolescentes, eles tendem a copiar aquilo que eles verificam em casa. Então é muito importante esse resgate. Nós, enquanto saúde pública, eu também trabalho na Secretaria de Estado, a gente está discutindo essa questão da linha de cuidado do paciente obeso. Quarta-feira nós tivemos em Macaíba, num grande evento para Grande Natal, onde todos os municípios participaram, a gente discutiu com as equipes técnicas, com os profissionais, mostrando que os pacientes eles precisam ser trabalhados principalmente a nível de atenção básica, as ações de promoção, de prevenção, colocar as pessoas para fazerem atividade física, estimular a ida às academias de saúde. Nós temos academias de bairro que podem ser trabalhadas, onde o usuário ele pode estar frequentando, o acesso a uma alimentação saudável, que é trabalhada junto com um profissional de nutrição, o acesso também, muitas vezes, quando é um adolescente, a um psicólogo, para fazer um trabalho multidisciplinar e assim essas pessoas elas terem acesso e conseguirem realmente reduzir o peso. A gente falou de alimentação e você citou um outro fator muito importante, que é a questão da atividade física. Isso. E até falou da academia, mas no caso de criança, eu estou falando criança até 10, 12 anos, não é atual, não é comum, talvez até nem tanto recomendado que ela vá a uma academia. Como fazer então para essa criança ela ter uma atividade física regular? Então é muito importante que essa criança ela faça exercícios que são comuns para essa idade, como futebol, como fazer natação, esporte. O esporte ele realmente deve ser perpetuado desde o início da vida, para que essa criança ela possa oxigenar mais os tecidos, para que essa criança ela possa favorecer processos como a beta-oxidação, que favorece a perda de gordura, além de trabalhar uma alimentação saudável. Então, se eu como mais frutas, se eu como mais verduras, se eu evito os produtos prontos, isso vai favorecer muito com que o organismo daquele paciente ele diminua aquele estresse oxidativo e favoreça a perda de peso.
Então, você trabalhar pela manhã, fazer um suco verde, voltar ao consumo de inhame, de batata doce, um cuscuz com ovo. Então, essa criança leva para lanchar uma fruta. À tarde, ela pode estar levando um grão de bico feito no forno. O grão de bico é excelente fonte proteica, então a mãe deixa de molho 8 horas. No dia seguinte, coloca no forno com fio de azeite, orégano, manjericão, 30 minutinhos, você vai ter um grão de bico pronto, que parece um amendoim, super gostoso, saudável e que vai propiciar a saciedade. A gente sempre discorre que é a mudança, é a troca, e essa troca ela deve ser feita em casa, pelos próprios pais, e que levem realmente, perpassem isso para as crianças e adolescentes. A gente fala de obesidade quando vê a criança mais fofinha, mais cheinha, mas ali está envolto uma série de outras doenças, né? Tem a diabetes, tem o colesterol, tem uma série de problemas também, que às vezes não é apenas a alimentação, vem até mesmo problemas genéticos. Como identificar isso? Como saber quando é realmente problema na alimentação ou quando é algo genético? Hoje a gente trabalha muito, né, a nutrigenômica, que é o papel do alimento influenciando na expressão dos genes. Então hoje a gente já tem testes que são disponibilizados, testes de nutrigenética, onde você verifica um perfil de mais de 11 genes envolvidos com obesidade. Então, por exemplo, a gente tem o gene FTO. Pessoas que têm polimorfismo, alteração nesse gene, elas tendem a ser mais compulsivas. Essas pessoas, por exemplo, não se beneficiam de uma dieta low carb, com baixa quantidade de carboidrato. E hoje a gente vê muitas vezes o profissional, ele fazendo uma dieta igual para todo mundo. Então, cada vez mais a gente preconiza que a dieta seja individualizada. Então, as pessoas que têm alteração nesse gene, você verifica desde a primeira infância, então você procura uma dieta que distribua bem o carboidrato, que trabalhe bem a proteína, com coisas simples. A gente não precisa ir além de dizer que só deve consumir produtos diet light. Pelo contrário, essa busca do diet light, você vai ter um produto com muitas substâncias químicas. Então é voltar a consumir batata doce, inhame, macaxeira, faz o biscoitinho para criança de inhame, faz o biscoitinho de macaxeira, faz o biscoitinho de grão de bico, os grãos, os snacks. Então é trabalhar isso, é colocar realmente o alimento na mesa e evitar o produto industrializado. O próprio Ministério da Saúde lançou um guia alimentar para a população brasileira. Esse guia ele é acessível à população. Você encontra no site www.saude.gov.br e lá você encontra, além dessa discussão do alimento in natura, você encontra várias receitas que podem ser perpetuadas no dia a dia em casa. Então é isso que nós temos que fazer, perder um pouquinho mais de tempo cozinhando e evitando um produto pronto que ele vai propiciar muitas vezes malefícios para essa população. Mas essas crianças e adolescentes, né, a faixa etária ali até 15 anos, eles já são até amantes dos fast foods, né? A gente vê essas lanchonetes porque dá um brinquedinho que atrai a criança, que aí para ter aquele brinquedo tem que comer um sanduíche, um pão, um hambúrguer, e aí fica o grande desafio, talvez para o pai e para a mãe, de como fazer essa alimentação mais saudável se tornar mais atraente do que a do fast food. Até mesmo porque a gente vive numa rotina tão pesada, né, de trabalho, de leva para um lado, vai para o outro, às vezes não tem nem tempo. Pelo menos acha que não tem tempo para cozinhar esses alimentos. A gente sempre orienta os pais e mães, então enquanto você está indo organizar ali seus filhos, você já deixa dentro da panela cozinhando inhame, uma batata doce ou mesmo no forno. Então é justamente atrelar a correria, atrelar aquilo que é saudável. Então a gente pode, mesmo diante dessa correria, consumir alimentos mais saudáveis. Hoje a gente já tem até produtos prontos com essa preocupação de ser mais natural. Essa criança ela precisa ser incentivada desde a primeira infância. Por quê? Porque os alimentos industrializados, eles têm muito realçador de sabor, muito açúcar, muito sal, e tudo isso sinaliza mais no organismo do paciente e cria dependência. A questão de consumir mais produtos industrializados não é porque o paciente gosta, é porque esses alimentos eles liberam substâncias químicas que causam dependência. A gente até remete que o consumo do açúcar, ele leva a uma dependência parecida com a droga como a cocaína. Então a gente precisa realmente trabalhar a alimentação dos nossos filhos desde a primeira infância, e se de repente você perdeu essa primeira infância, que você procure nessa adolescência tentar resgatar, tentar inserir. Então, se o paciente gosta de uma lasanha, eu posso tentar fazer uma lasanha de berinjela. Em vez de utilizar um queijo com mais gordura,
Vou substituir por um queijo mais natural, um queijo muitas vezes à base de uma proteína de castanha, que é nutritivo. Então são essas trocas que a gente vai fazendo. Ah, eu adoro uma pizza, vamos fazer uma pizza com a massa de tapioca. Então pega a goma, coloca na panela, cozinha de um lado, cozinha do outro, joga o molhinho de tomate feito em casa, que é super rápido, bota um queijinho mais light, orégano, manjericão, uns fiozinhos de azeite e tá pronta a pizza. Então, não, essa eu vou fazer em casa hoje. Essa daí eu vou fazer, não conhecia, eu vou fazer em casa a pizza de tapioca. Para a gente finalizar, doutora Michele, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para que os pais que estão nos assistindo possam entender da importância do que pode acontecer com uma criança quando os pais não se preocupam com a alimentação dela nessa primeira infância. O que pode ser esse adolescente, o que pode ser esse jovem? A gente está discutindo muito dentro da rede de doenças crônicas justamente essa preocupação. Então, se o pai não tem esse cuidado, se a obesidade ela não é tratada, que ela é uma doença, essa criança ela pode desenvolver muitas doenças, desde uma diabetes, hipertensão até um câncer. E hoje a gente está na epidemia de câncer, vamos até contribuir agora no final do mês, eu estou indo para o Rio de Janeiro para participar da construção de um material do INCA, preconizando bem a questão da alimentação. Então é muito importante a gente tentar, enquanto pais que estão ali fazendo toda aquela gestão do dia a dia daquela criança e fazendo essas trocas, porque se essa criança não é cuidada, ela pode realmente vir desenvolver doenças e doenças que sejam muito sérias e difíceis de serem combatidas. É isso, eu agradeço a participação da senhora hoje aqui, trazendo essas dicas pra gente. Vamos até além, viu? Depois eu vou querer que a senhora ensine aí outras receitas pra gente, fazendo essas substituições de coisas que são gordurosas por coisas mais saudáveis. Pois é, e é super fácil, então a gente pode trazer realmente essas receitinhas e mostrar para vocês que não é difícil se alimentar de uma forma saudável e adequada.